Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está João Carlos de Freitas, novamente com o seu estilo Summer. Tudo bem, João? Gostei. Carol. Vamos aproveitar esse Summer aí que já tá... Já tá, falta pouco, né? Cabane. O pessoal tá reclamando, mas calma, daqui a pouco... Mas é que tá demais, né? Tá demais, é. Esse aí é um... Como é que é? Um summer profundo. Muito, um summer muito intenso. É um deep summer. É verdade. Ei, Carol. Mas bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, eu estou vendendo, viu? Se você quiser, é? Estilo, né? Olha só, garoto propaganda, então lançando, tá fazendo publi. Estou fazendo publi aqui. Eu faço para você, eu faço um precinho bom, viu? Muito obrigada. Você merece. Então tá bom. Ô, Carol, hoje de novo nós vamos aqui, de novo porque um dia desses a gente contou aqui uma das histórias em que o Tuta era um dos personagens, né? Junto com o irmão, com o Zé Maria. E hoje tem uma historinha dele, de novo, que é coincidência. Caiu que é dele. Que tem inúmeras, mas está ele aqui de novo. De novo, né? na nossa resenha. Você guardou o nome dele? Ah, agora eu vou te pegar. Vamos ver se você... Alguma coisa Margarido. Ah, guardou. Ó, eu sou meio Dory, né? Então, tá. assim, não sou de lembrar muitas coisas. Tenho memória meio seletiva. É porque Margarido é raro também, né? Sim. Agora é carnaval, Margarido, né? João Margarido Rodrigues Alves, de novo, o nosso Tuta em ação, né? A história vai terminar com ele. Mas para chegar lá, a gente fala um pouquinho do contexto, né? O contexto da epopeia dos anos 70, onde os anos 70 aqui no estado de São Paulo foram os anos em que os times do interior começaram a se impor, né? Houve um crescimento muito grande, tanto que isso por causa da parte política, né? Nós tínhamos no interior um presidente que era do 15, que era o Ripoli, e ele organizou um partido político aí no meio do futebol, chamado Clube dos 13. Esse negócio de Clube dos 13 que apareceu depois não é original. O original é do Ripoli, muito antes disso, né? Que eram 13 clubes do interior de São Paulo organizados para poder ter mais imposição, ter mais participação, ter mais protagonismo, né? E deu certo, porque o interior de São Paulo no futebol cresceu muito. Em 76 o 15 chegou como vice-campeão, aí a Ponte chegou em 77 com a final contra o Corinthians, o Botafogo de Ribeirão teve uma ascensão. Pouca gente fala, mas o Botafogo de Ribeirão foi campeão no primeiro turno de 77, é quando começou o Sócrates, né? Zé Mário, Sócrates, aquele timaço que o Botafogo tinha. E o Guarani, né, que culmina com o Guarani em 1978 como campeão brasileiro e segue, né, de 76 por mais 10 anos, porque em 1900 o ciclo, vamos dizer assim, fecha 86 com a Inter campeã brasileira, campeã paulista, né, com o seu Pepe, são 10 anos. E depois, em 90, o Bragantino. Então, você vê que o futebol de São Paulo, o interior do futebol de São Paulo cresceu muito nessa época. E claro, né, era tratado realmente com uma diferenciação acentuada, que era o derby campineiro. O derby campineiro era até hoje né? Mas naqueles anos 70 ele foi reconhecido, né, como um grande espetáculo em nível nacional. Tanto que em 1979 o Nabia Bichedi era presidente da Federação Paulista e ele leva o derby para o Pacaembu, né? O derby Guarani e Ponte Preta foram jogar no Pacaembu e houve, uma revolta aqui em Campinas, a imprensa ficou brava, as torcidas, mas vai pôr no Pacaembu, um derby nosso, aquela coisa. E o mando era da federação, e não, bateu, eu quero vocês se apresentando para o Brasil, né? Eu já pensava um pouco mais à frente. Não tinha essa coisa provinciana. E foi esse derby que é marcante, o Guarani vence por 2-0, mas, sobretudo, foi a promoção, né? A visibilidade. Foram quase 40 mil pessoas, olha só, né? Para ver Ponte Preta e Guarani no Pacaembu. Foram 38 mil pessoas. Então, aquilo ficou marcante. E depois, dado assim ao sucesso do evento, o Nabi cresceu, falou assim, tá vendo, vocês não queriam, olha aí, tal, quanto deu, aquelas coisas. Então, foi um derby de muito sucesso.
E era aquela rivalidade, as equipes se encontravam, só que eram duas grandes equipes, né? Eram dois grandes times. Enfim, todos os derbys eram assim mesmo, né? Nesses anos 70, eles eram um espetáculo nacional. O Brasil sabia da qualidade das duas equipes, todo mundo parava para assistir. E cada vez que se encontravam, eram jogos muito bons, né? A gente costumava falar, sabe, Carol, que, olha só, o meio-campo da Ponte, Vanderlei, Marco Aurélio de cá, do Guarani, Zé Carlos, Zenon, Renato, né? Então, quando eles se encontravam, esses 6 jogadores ficavam ali na zona do meio-campo, a gente falava que a bola não subia 5 centímetros, né? A bola ficava no chão e tal. Dada a beleza, dada a classe, né? Classe, né? Mesmo a exuberância técnica de ambas as equipes, principalmente na zona que é o coração do time. Você aprendeu isso com o papai, né? Sim, e o jogo começa. Porque as pessoas falam assim, um bom time começa por um bom goleiro. Eu não acho isso. Eu acho que um bom time começa por um bom meio-campo. Exatamente. Né? E seu pai gostava de um bom meio-campo. Muito bem. E o Tuta, né, que no derby ele jogava contra o Mauro Cabeção, que era o lateral direito. O curioso era assim, todos os derbys nessa época, acabava o derby, né, jogava, qual fosse o resultado, acabava, ambos iam para o Bar do Irata. O Bar do Irata, aqui em Campinas, né, para quem mora aqui, vive, sabe, é um bar ainda, né? Um restaurante, e muito famoso, tal, pela carne, né? Pela salada de rúcula. Isso, é o melhor que tem. A melhor do mundo. Tá vendo, Irata? Então, Irata, pode patrocinar a gente pode, se quiser, uma publi aqui. É verdade. Só tem uma salada melhor que a do Irata, de rúcula, né? Só tem uma no mundo, né? Que é da minha mulher, viu? Ah, tá certo. Não vou nem discutir. Dona Dalina faz. Tá certíssimo. Não sei o que ela faz lá, mas a salada de rúcula dela é melhor Como eu não comi a salada feita pela sua mulher, qualquer dia você vai comer. Ainda é a do Irata, é preferida. Então, os dois times terminavam lá. E era interessante, né? Porque eram duas. Ele funcionava numa casa de alguns cômodos, né? As dependências do restaurante elas eram distribuídas assim. Aí chegava o pessoal da Ponte e ficava numa sala que já era reservada. Aí chegava o pessoal do Guarani na outra. Isso depois do derby, né? Olha só. Né? Inimaginável hoje, né? Como é que não existe mais? Olha que tempo que nós vivemos, né? Quando a gente era feliz e não sabia. Aí, como é que funcionava, Carol? Ficavam os da Ponte ali, os do Guarani, e eles bebiam uma cervejinha, não tem essa, não. Né? Todo mundo gostava. Lógico, né? Tinha um aperitivo, tinha aqueles que como é que a gente fala? Reforçava antes. É o quebra-gelo? Pode ser chamado de quebra-gelo. É o que? Uma dosinha. Isso, então tinha aqueles que já gostavam. Então, o negócio era nervoso, né? O negócio era bravo. Aí, o que acontecia? Aí ficava um tempo aqui, outro tempo ali, um time, né? Os jogadores de um time de um lado, do outro. Mas aí, daqui a pouco, eles se misturavam, né? Aí, pronto. Aí acabou. Aí vira resenha, né? Vira resenha. E aí, pronto. Aí eles são muito amigos até hoje. Essa turma da década de 70, tanto de Guarani quanto de Ponte Preta, são muito amigos. Tanto que eu construí aqui em Campinas a cooperativa dos ex-jogadores no início dos anos 2000, e o meu time era uma seleção dos dois, né? Dos veteranos, já ex-jogadores, mas a gente juntava aquela turma lá. Aconteciam coisas curiosas, né? O Odirley jogava na Ponte, o Mauro no Guarani. Eles eram assim, menino. Nossa, se amavam, né? Tanto que quando o Mauro foi assassinado, né? Coisa bárbara, o Odirley ficou inconformado, né? O Odirley, nossa senhora, para ele a vida acabou ali. Eles eram muito, muito, muito amigos, jogando no Guarani, eu estou na Ponte. E ali corria, né? Corria, né? Como dizia lá o Milton Carlos, né? E o papo varava a madrugada, e o cafenice amanhecia em festa, né? Era festa o tempo todo. E assim o derby era finalizado pelos jogadores ali no Bar do Irata. Aí tem um derby determinado, específico, no campo do Guarani. Isso foi no 77, né? Nesses anos 77, início e tal, onde os dois realmente estavam no auge.
E o ponto esquerdo da ponte, o Tuta, tinha aquela característica que a gente descreveu aqui, ele era veloz, driblador, aprontava, tinha a ajuda do Odirley, aquelas coisas, então as jogadas saíam muito por ali. Todo mundo sabia da velocidade dele. Só que, no episódio anterior, lá quando eu falo do Tuta do Zé Maria, eu não contei isso para aqueles que não viram o Tuta jogar. Hoje eu vou contar. O Tuta tinha uma grande deficiência, que senão ele seria jogador de seleção brasileira. Ele corria, driblava, né, era capaz de vencer o marcador, era capaz de driblar, de ter essa incursão, mas ele não finalizava. Poxa vida. Ele fez poucos gols na carreira, sabe? Ele fez, nossa, você conta nos dedos o gol que o Tuta fez. Um deles, eu me lembro bem, foi em Sorocaba, ele foi cruzar, errou o cruzamento, a bola entrou no gol. Que erro bom, né? Erro certo. Acertou, Deus escreveu certo por linhas tortas, né? Mas ele não tinha, viu, Carol, essa característica de... Não que os pontas sejam artilheiros, tirando o seu Pepe, né, que foi artilheiro, fez 405 gols, mas você encontra poucos pontas artilheiros, mas todos faziam alguns gols. Tuta não fazia. Ele preparava, ele fazia... E quando ele batia para o gol, era um desastre, né? E todo mundo sabia disso. Aí, nesse derby, o Guarani tinha contratado um zagueiro de Sorocaba, o Edson, que foi titular, né, na campanha do título do Guarani. Era Gomes e Edson. Só que, nesse tempo, não era o Gomes, era o Amaral, né, que depois foi para o Corinthians. Sim. O Amaral, que era o zagueiro central. O Amaral conhecia o Tuta, né, o Amaral era de Campinas, eles jogavam, estavam... Enfim, né, sabia todos os passos, né, todas as características. E nessa bola, nesse lance específico, o Tuta pega uma bola do lado esquerdo e vem. Tchá, tchá, ninguém parava. Aí ele passou pelo Mauro, né? O Mauro ficou, que era o lateral direito, o marcador. O Mauro era o último daquele lado esquerdo, lado direito da defesa do Guarani. Quando o Mauro fica, o Amaral jogava como zagueiro central, então jogava um pouco mais perto do Mauro. O Edson, a gente chamava de quarto zagueiro, jogava um pouco mais perto do Miranda, que era o lateral esquerdo. E o Amaral, então, teria que ser o homem da cobertura, né? O Tuta ganhou, né, beabá. O certo era sair o Amaral para cobrir. Mas o Amaral ficou. O Amaral postou, né? O Amaral postou, ele se posicionou e deixou o Tuta vir. O Edson, apavorado, saiu, né? Você viu que não tinha... Saiu, passou pelo Amaral e foi fazer a cobertura, foi buscar... Naquela velocidade, quando o Edson está passando pelo Amaral, o Amaral grita para ele, não, Edson, não, deixa ele chutar. Caramba, você sabe que realmente o Tuta entrou, driblou daqui, driblou ali, chutou. Na cara do gol do Tobias, mas chutou, tchá. A bola foi lá na arquibancada, você entendeu? Aí eu até, mas como é que você sabia? Eu falei, não, eu conheço, deixa ele chutar. Ai, que horror, ele dribla, mas pode deixar ele chutar, pode abrir o gol, pode deixar ele chutar. Até sem goleiro ele vai errar. Até sem goleiro, né? E conclusão, acabou o jogo, o Tuta ficou bravo com o Amaral. Poxa vida, mas eu também ficaria muito amigo, né? O Tuta foi lá e falou assim, pô, Amaral, você acabou comigo agora, pô, né? Pô, eu preferia que o Edson tivesse, o Tuta, eu preferia que o Edson tivesse vindo e não tivesse me deixado chutar, porque eu me obriguei realmente a chutar, né? Mas ficou bravo com o Amaral, e o Amaral dava risada, né? E se abraçaram, acabou o derby foi 1-1, saiu então, tudo em paz. Todo mundo em paz. Mesmo? Mas foi assim que terminou, né? A história do deixa chutar, chutou Tuta. E o Amaral tinha toda a razão. Poxa vida, judiação. Judiação. Bom, a gente encerra aqui mais um episódio de Histórias da Bola. Se você gostou, é só acessar o nosso canal do YouTube. Lá você encontra esse episódio e outras resenhas. Ou o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Espero na próxima.